Olá, irmãos, bom dia, Deus abençoe vocês. Aqui é o apóstolo Moisés, estou falando de Santiago do Chile e um abraço a todo o grupo, um abraço a todos vocês que são aliançados ao Ministério Água da Vida e a meus amigos, pastores e líderes. Quero colocar uma ministração hoje no grupo, bem rápida, sobre koinonia, sobre unidade. É muito importante trabalharmos unidos no reino, porque sozinho ninguém consegue realizar o que o propósito do reino estabeleceu para nós. Podemos por um tempo, né? Mas na sequência vemos que sempre precisamos uns dos outros. E a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. E a palavra para comunhão, unidade, para aliança, tem como origem o grego, é a palavra koinonia. Koinonia significa comunhão. E ela foi aplicada pela primeira vez em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, né? Koinonia, e no partir do pão e nas orações. Depois da vinda do Espírito Santo, a igreja passou por uma grande mudança. Houve uma mudança de temporada, teve uma mudança muito grande no contexto geral da igreja. O Espírito Santo, quando desceu sobre a igreja, foi um divisor de águas muito grande. E trouxe principalmente o trabalhar juntos, a unidade. Às vezes nós focamos muito no barulho, não é? No barulho que o vento trouxe, Atos 2, e falamos sobre o vento, mas esquecemos o que esse vento trouxe, né? Nós focamos no barulho e esquecemos o que o vento trouxe. O vento trouxe poder, restauração, cura e também unidade, trabalhar juntos. Nós não somos inimigos no reino, né? Não existe uma igreja inimiga da outra. Isso é um princípio que não funciona mais. Nós não somos inimigos, trabalhamos para o mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus. E Jesus orou pela unidade, né? Ele orou pela unidade da igreja. 17, João 17, versículo 21 ao 23. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 ao 23. Fala sobre isso, como o Senhor Jesus orou e disse: Pai, eu oro que eles sejam um, né? Como nós somos. Ele disse, assim como a Trindade é um só corpo, assim como a Trindade funciona em unidade, eu quero também que a igreja no futuro funcione em unidade. Eu oro por isso. Jesus orou pela unidade da igreja. E às vezes eu converso com alguns pastores, alguns amigos, não só aí no Brasil, como em outros países também, igual a Argentina, Chile e outros pastores que me ligam e conversamos de outros países, como aplicar a unidade na igreja. As pessoas têm medo de formar líderes que dividem suas igrejas, de visitar uma outra igreja e depois o pastor daquela igreja vir e tomar os membros, né, da outra igreja, ficar convidando para ir para lá, que deixa esse ministério, vai para o outro. Muitos pastores têm medo disso, né? E por isso tratam as ovelhas como se fossem donos do rebanho, né? Você é minha. E as pessoas não são propriedades de ninguém, elas são propriedades do reino. As pessoas ficam onde estão sendo alimentadas, ficam onde tem palavra, onde existe fundamento, né? As pessoas permanecem aí. Então, como aplicar, né? Como praticar a koinonia entre líderes. Você vai encontrar isso em 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13. E fala sobre o quê? Que tenhamos o outro sempre em estima, né? O que é estima? É afeto, respeito, valor moral, ministerial. Se você tem o outro pastor em estima, se você tem o outro líder, o outro apóstolo em estima, significa que você não vai querer
prejudicá-lo ou defraudá-lo em alguma área. Quando temos estima uns pelos outros, nós nos relacionamos pelo que a pessoa é, não pelo que a pessoa tem, né? E tampouco vamos querer prejudicar ou dividir a igreja de outra pessoa. Isso é falta de ética, né? Quando você visita uma outra denominação, você vai somar, você vai com o coração voltado à coinonia, à unidade. E aquele pastor começa a convidar suas ovelhas, começa a convidar os seus membros, né, os seus discípulos para ser parte daquele ministério, ele quebrou totalmente o princípio do reino. Ele não tem visão de reino. Quando acontece isso, a pessoa não transicionou para a visão apostólica, que é uma visão de unidade. Quem for da sua igreja, quem ficar na sua igreja, vai ficar porque foi chamado a estar nesse ministério. Por isso é importante as pessoas querem raízes e não apenas folhas, né? Muita gente vive de folha, muitas pessoas querem oportunidades, mas isso é outro ensinamento. Então, respeitar o outro ministro. Quando você anda em aliança com alguém, você respeita o ministério do outro, né? E qual é o resultado dessa ter o outro em estima, ou seja, respeitar o outro ministro, respeitar o outro pastor? Primeiro, como você vai aplicar isso, né? Seja o exemplo. Seja o exemplo. Não divida a igreja de ninguém, honre os pregadores que vão ao seu ministério, honre as pessoas, honre cada um segundo o reino de Deus. Segundo, forme uma liderança servidora, né? Forme uma liderança de maneira que essa liderança ela possa também participar de uma forma direta, dentro dessa visão de não dividir o ministério de ninguém e de honrar o ministério em que ela está servindo, porque o altar que te alimenta é o altar que você deve honrar. Número 3, ande em aliança com quem realmente, não carrega a visão, com quem realmente tem essa visão de honra, de respeito ao ministério do chamado do outro pastor, do outro líder. Ande com pessoas que realmente têm essa visão de reino, né? Porque a água não vai misturar nunca com óleo. Por isso, você tem que dar um salto à frente e começar a caminhar com pessoas que realmente tenham a visão de reino. Por isso, esse é o objetivo do nosso grupo, né? O objetivo do grupo não é vender nada, não é negociar nada, não temos profissionais de púlpito no grupo, são pessoas que servem ao reino. Amém? E 4, ore, né, pela unidade. Ore constantemente pela unidade das igrejas. E trabalhe para isso, né? Venha aos cafés da Água da Vida, que serão retomados. Participe das atividades do grupo. Ore uns pelos outros. Você tem aí, se você entrar na lista do grupo, você vai ver bastante pastores. Somos somos 40 e poucos pastores. Então, ore uns pelos outros. Se você for convidar um pregador, convide alguém que está no grupo que vai ter a mesma visão que você. Não vai lá e depois vai dividir sua igreja, vai ficar ligando para as pessoas que têm maior dízimo, ficar ligando para as pessoas e querer usurpar ou usufruir de forma incorreta daquilo que você abrindou, daquilo que você deu a ela como parte do reino. Então, quero deixar essa mensagem para vocês, que é importante viver em unidade. E para que a sua igreja tenha essa visão de unidade, você precisa dar o exemplo como pastor, como apóstolo, como presbítero, como líder que você for, não importa a sua denominação. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus te abençoe. Um abraço desde o Chile. Eu estou aqui em Santiago e depois vou ao Peru. Mas senti do Eterno de compartilhar com vocês este ensino. É rápido, mas é para você guardar no seu coração. Vamos viver em unidade, tá bom? Em
unidade. Deus te abençoe e até a nossa próxima palavra sobre fundamentos apostólicos. Deus te abençoe.